Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje, eu e o cientista político Antônio Lavareda recebemos Átila Yamarino, doutor em microbiologia e uma das pessoas que mais contribuiu para a comunicação sobre o combate a essa epidemia dramática aqui no Brasil. Boa noite, Átila. É um prazer tê-lo aqui conosco. Antes da gente começar a nossa conversa, vamos ver uma pesquisa que o professor Antônio Lavareda trouxe para a gente. Nível de preocupação com a pandemia da Covid-19. 62% muito preocupado, 30% pouco preocupado, 7% nada preocupado. Bem, doutora Átila, diante dessa pesquisa, o senhor acha que a gente deve se incluir em qual percentual aí, e diante dos resultados, né? Que, por exemplo, a Pfizer e a BioNTech divulgaram hoje sobre a possibilidade de fazer frente a essa nova variante, a Omicron. Boa noite, Mônica. Boa noite, Antônio. É um prazer. Infelizmente, fui uma pessoa que contribuiu bastante para a comunicação da Covid aqui no Brasil, e eu falo isso porque eu sinto muita falta de a gente ter outros tipos de comunicação, como comunicação oficial do governo federal, com o ministro da Saúde falando mensalmente, semanalmente, diariamente sobre a situação da pandemia, e acho que isso contribui um tanto para a gente ver bastante gente despreocupada ainda com a pandemia. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um gradiente de quem deve estar muito preocupado a relativamente preocupado com a Delta, com a Omicron, com a Covid em geral. No muito preocupado eu colocaria principalmente os estados da região norte, principalmente os municípios lá que não atingiram ainda nem 30% da população completamente imunizada com 2 doses de vacina. É uma situação muito preocupante, mesmo sem Omicron. São regiões que devem ter muitos casos pela frente agora que chega o inverno chuvoso da região norte e não tão bem longe de uma situação confortável, apesar das vacinas estarem disponíveis, não necessariamente disponíveis para as pessoas lá. No relativamente preocupado, mas atento ao que está acontecendo, eu colocaria o resto do Brasil, onde a vacinação já chega a 80% ou mais, em municípios que estão bem imunizados e que estão partindo já para a dose de reforço, que por tudo que a gente tem visto, é o mínimo necessário agora, ou passa a ser o mínimo necessário para a gente ficar mais tranquilo em relação à Covid por conta dessa nova variante. Átila, nós vimos que os dados mais recentes mostram que menos de 10%, 8,6% dos brasileiros até ontem, tinham tomado a dose de reforço. E sabemos também que os imunizantes, que as vacinas que foram aplicadas 2 vezes, etc. e tal, ou seja, a dose completa para as pessoas, elas apresentaram ao longo do tempo, no caso do Brasil, tem apresentado ao longo do tempo um decréscimo da imunidade, do grau de imunização que as pessoas registram, que elas obtêm. Então, o que é que a gente pode dizer, não é? O que é que o telespectador nosso pode imaginar com relação a essa expansão da dose de reforço? Uma vez que já está mais ou menos claro que essa dose de reforço é fundamental. Então, ao invés de nós pensarmos ter mais de 70% da população imunizada, não é hora de olhar e ver que temos, na verdade, o marcador não seria menos de 10% da população já com a terceira dose, então, um motivo muito maior de preocupação. Perfeito, é uma pergunta muito pertinente. Eu vejo uma dificuldade em colocar qual porcentagem dessa deve ser de preocupação, porque a gente ainda não viu o que acontece com quem tomou 2 doses de vacina e teve Omicron. A gente não teve o desfecho ainda de muitos vacinados para saber calibrar o quão complicada é ou não a doença. De qualquer forma, tudo indica que ela não vai ser tão grave nessas pessoas. Então, mesmo assim, a gente teria um certo alívio por conta disso, mas teria que ficar preocupado e atento em relação a onde não tem tanta vacina e os não vacinados, ainda como as crianças que estão em vias de começarem a ser vacinadas, mas não começaram de fato. A questão dessa terceira dose, dessa dose de reforço, tem vários pontos importantes para a gente considerar. Um deles a gente não sabe qual é o regime ideal de doses da Covid. Tem outras vacinas que nós já temos há 10, 15, 20 anos e deu tempo de avaliar bons regimes e chegar no que é o melhor. Meu filho está tomando várias vacinas que precisam de 3 doses e até aqui para a Covid o que a gente tem visto é que 3 doses parecem ser o melhor regime mesmo para poder chegar numa boa imunidade das pessoas.
tem também o fator do decréscimo da queda da imunossenescência, que é essa queda da resposta imune das pessoas com o tempo, que no caso da Covid é suficiente para algumas pessoas voltarem a ser infectadas pelo vírus. Então a gente tem isso acontecendo com a gripe, tem isso com outras doenças. As pessoas precisam tomar a cada 5 anos ou mais o reforço de tétano, por exemplo, porque isso acontece para outras doenças, e no caso da Covid parece ser um fenômeno anual. Então a gente pode esperar, eu não sei com quantas doses isso pode mudar, mas até aqui a gente pode esperar todo ano uma queda de imunidade e, pelo menos na população mais vulnerável, a necessidade dessa dose de reforço. Junto com isso, agora veio essa má notícia, que é a variante Ômicron, que tem um relativo escape à imunidade. Então, no caso dela, ela é mais resistente ou ela tem menos alvos que os nossos anticorpos reconhecem. Então, as pessoas têm que produzir mais anticorpos para conseguir barrar essa variante da mesma forma que barrariam outros vírus. E como você produz mais anticorpos? Ou você está mais próximo de quando tomou a vacina, ou de quando se curou da doença, ou você toma uma dose de reforço que vai jogar o número de anticorpos lá para cima. Então a Ômicron naturalmente agora está gerando uma necessidade grande dessa dose de reforço e a gente tem que estar atento para conseguir fazer isso. O grande problema é, as pessoas entenderam a mensagem de que elas têm que se vacinar, muita gente tomou a primeira dose, elas não assimilaram tanto que precisam de 2 doses para ter uma boa proteção, então a gente tem milhões de brasileiros que não voltaram para tomar a segunda dose e agora elas precisariam ser educadas de que há necessidade de uma terceira dose de reforço e talvez outras daí para frente. Para isso a gente precisa de campanha de educação pública do Ministério da Saúde, o tempo todo lembrando as pessoas de fazerem isso, lembrando de levarem os filhos para se vacinar com as vacinas infantis, que a gente também não tem feito tanto. É uma corrida daqui para frente. Todo ano a gente vai ter que correr para imunizar as pessoas mais rápido do que o vírus se espalha. E o vírus está ficando bom em se espalhar. Até aqui a gente contou com a boa vontade dos brasileiros, mas não dá para contar com isso para sempre. Agora, Átila, a gente ouviu quando surgiu a Ômicron, os laboratórios falavam a gente tem como adaptar a vacina, né, se precisar, a uma nova variante. Mas vamos imaginar que de tempos em tempos surge uma nova variante que escape da vacina e adapta. Nós vamos ter que tomar o tempo inteiro vacina? Essa é uma pergunta que as pessoas legitimamente se fazem. E a outra questão é a seguinte, é seguro você tomar repetidamente, em curto tempo, tantas doses de vacina? Ou seja, se eu tomei a primeira, não passei mal, não tive nenhum efeito colateral, não tive nenhum problema, posso tomar 1000 doses da vacina e é seguro? Bom, a gente não sabe quantas doses são seguras, vou começar pelo mais importante. A gente sabe que esse número de doses que estamos receitando são seguros. Para começar a recomendação de uma terceira dose, foi feito, da mesma forma com a primeira, com a segunda e com outras, o teste clínico de segurança para ver o que acontece com as pessoas. Então, essa recomendação da dose de reforço ela não aconteceu do zero. Alguns laboratórios em alguns países, como em Israel, fizeram o teste nas pessoas de dar 3 doses para elas, viram que não houve reação e aí começou a se ver qual é a proteção que essa terceira dose dava. Então pode ser que um dia a gente chegue na 1000ª dose de vacina. Talvez. Vai ser perigoso? Não, porque antes de aplicar essa terceira dose, essa 1000ª dose, a gente vai ter feito os testes de segurança para ver como isso acontece. Agora, qual é o limite, né? Como é que a gente faz? Quantas doses de vacina a gente vai ter? É só a gente olhar para o caso da gripe. O que acontece com a gripe? Todo ano, as pessoas já perderam um pouco da imunidade contra a gripe, principalmente os mais idosos, e ao longo do ano, sendo transmitido pelo mundo inteiro, o vírus da gripe muda, ele vai acumulando mudanças, as mutações, ele vai evoluindo e aprendendo a escapar da resposta imune das vacinas anteriores. Então, o mundo inteiro acompanha, testa, sequencia, caracteriza os vírus que as pessoas têm da gripe em todo o mundo e vão fazendo painéis anuais, tem 2 encontros por ano, em que os cientistas discutem quais são as variantes mais perigosas desse ano, onde está tendo aumento de casos, para qual que a gente tem que proteger. E aí as vacinas são atualizadas usando essa informação e você começa a distribuir ela depois para dar proteção para as pessoas. Então, existe esse precedente e se você quiser tomar todo ano uma vacina atualizada da gripe, você pode tomar e a proteção que ela oferece é muito boa. Não tem por que a gente não esperar a mesma coisa acontecer com a Covid. Até aqui, a gente não tinha visto a necessidade de renovar as vacinas da Covid por causa de um vírus.
A gente só tinha visto a necessidade de dar o reforço nas pessoas. Talvez agora, conforme vierem os resultados, a gente descubra que tem que dar uma dose de reforço porque o vírus já mudou o suficiente para escapar da vacina. Esse intervalo de atualização depende da tecnologia da vacina. As mais rápidas para fazerem isso são as de RNA e deram aí por volta de 6 semanas, então 1 mês e meio a 2 meses para começarem a distribuir doses se forem necessárias, e as outras a gente vai ter que ver como é que faz. Por isso é importante ter uma situação como Fiocruz e Butantan produzindo vacina no Brasil, porque se tiver que atualizar a vacina, a gente já tem uma fábrica aqui dentro e já vai ter acesso privilegiado às doses sem ter que voltar para o fim da fila mundial de distribuição de vacinas. Átila, nós sabemos que além das vacinas, o procedimento das pessoas, o comportamento da população é muito importante também para controlar, evitar a propagação de novas variantes, etc. Sobretudo algum distanciamento social, uso de máscaras, etc. A Mônica mostrou no início do nosso programa de hoje uma tela com um gráfico de uma pesquisa da Genial Quest, mostrando que 62% dos brasileiros estão muito preocupados e 37% estão pouco ou nada preocupados. Nós estamos falando praticamente de 4 em cada 10 brasileiros. Então, minha pergunta é o seguinte: é óbvio que há uma associação entre essa atitude de pouca preocupação e, provavelmente, um comportamento mais relaxado, digamos assim, em relação aos cuidados devidos. Com esse tamanho de população desatenta ou despreocupada, nós estamos falando de praticamente 4 em cada 10. O país, a sociedade não fica mais vulnerável, Átila? Lembrando que uma outra pesquisa que nós mostramos aqui, essa da Ipsos, pesquisa internacional, mostrou que o Brasil tinha uma das populações mais otimistas com relação ao futuro da pandemia. Só 15% dos brasileiros, por exemplo, acham que ela só estará controlada daqui a um ano. Ou seja, o restante, por efeito, 85% acham que vai estar. Ao passo que no Japão, por exemplo, 45% acreditam que ela só vai estar controlada daqui a um ano. Então, 4 em cada 10 brasileiros desatentos, para dizer o mínimo. Isso não complica ainda o controle da pandemia entre nós? Isso certamente complica o controle da pandemia. A gente tem as intervenções não farmacológicas para poder barrar o vírus, o que inclui o distanciamento, inclui, é muito importante, a ventilação de ambientes, inclui o uso de máscaras e outras medidas também. Eu não diria que as pessoas estão sendo negligentes ou algo assim, eu diria que elas estão sendo desinformadas e deseducadas também pelo governo brasileiro, que nega uma série de medidas. Até hoje não faz campanha de uso de máscara, até hoje nós não temos uma campanha nacional de controle da Covid, não tem um órgão que gere isso no governo, a gente não tem direção no Plano Nacional de Imunização há mais de 5 meses já, no pior índice de vacinação do Brasil desde a década de 80. A gente voltou a entrar em zona de perigo para poliomielite, a gente pode voltar a ter crianças paralisadas por um vírus para o qual se tem vacina há quase 70 anos já. Então a situação aqui não está boa nesse sentido. É difícil da gente esperar que a população colabore sabendo disso. E no mundo inteiro, a população não está disposta a ficar em casa, a adotar todas as medidas, porque não tem real noção do perigo disso. Para isso servem medidas que são impostas. Lockdown é fechar as pessoas em casa quando foi necessário, porque elas voluntariamente não estavam fazendo isso. A obrigação do uso de máscara, a obrigação da vacinação que está sendo feita em alguns países europeus, a Grécia vai multar quem tem mais de 60 anos e não se vacinar, a Áustria e a Alemanha estão tentando tornar a vacinação obrigatória, a Singapura não vai pagar o tratamento de quem não se vacinou, então quem não se vacinou, se for internado no hospital público, vai ter que pagar pela própria internação depois. Quer dizer, são todas medidas coercitivas para levar a população a colaborar e a agir a respeito disso. Mesmo a noção de quanto tempo a pandemia dura, ela não é uma noção intuitiva, ela não é uma noção clara e não é legal. Ano passado, no começo de 2020, começaram a sair as primeiras pesquisas falando, olha, dada a imunidade a outros coronavírus, dada a maneira como a doença se espalha, a gente pode esperar que pelo menos até 2022 essa doença deve durar, se não mais. Ela acabar em 2022 seria um ótimo cenário. Eu, quando falei disso, fui muito atacado.
no começo do ano passado? Porque estava todo mundo achando que mais 15 dias, um mês, 2 meses, o problema ia embora. Como que a gente se prepara de fato? Sendo educado e entendendo o problema. A Alemanha baixou uma lei no final do ano passado falando: vamos financiar a reforma de espaços para as pessoas poderem se adequar e melhorar a ventilação dos ambientes pelos próximos anos. Não é uma preparação para alguma coisa que acaba agora, é uma preparação para conviver com o vírus daí para frente. Isso é uma postura que o governo lá adotou, é uma postura que outros governos adotaram. Sem essa postura aqui no Brasil, é muito difícil de imaginar que essa aceitação da pandemia ou da preocupação vai mudar e vai ser muito difícil da gente conviver com as consequências ruins disso, de gente ficando doente à toa, quando a gente saberia evitar esse problema em um país que tem a história de saúde pública do Brasil. Agora, Átila, a gente teve algumas surpresas, né? Eu acho que todos os cientistas, né? Eu me recordo sempre do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que a gente não pode falar que é negacionista, ao contrário disso, ele era um grande comunicador, né? E sempre combateu essa epidemia e tentou dar informações mesmo contra a vontade do presidente da República. E ele também fez uma previsão: o vírus vai subir, julho, agosto, vai descer até que a epidemia acaba, né? Quer dizer, se esperava, a gripe espanhola durou no Brasil 3, 4 meses, né? Então a gente pode estar, não estou dizendo de conviver com um vírus que vai seguir circulando, eu estou dizendo conviver com uma epidemia durante muitos anos ainda. Você acha que isso é possível e que realmente a gente ou se adapta, quer dizer, não vai ter muita saída? Você acha que existe essa possibilidade? Bom, eu acho que assim, a comunicação do ministro naquela época era uma comunicação que dependia das pessoas aceitarem o que ele estava falando e levarem aquilo a sério. O que ele falou foi que o vírus ia diminuir. Eu não lembro dele falar que o vírus ia acabar com o fim do inverno. E é aquela figura de linguagem que você usa para dizer: olha, o problema vai melhorar, vamos passar por ele, mas não quer dizer que esse problema seja eliminado e vá embora. A gente teve surtos anteriores que acabaram dentro do intervalo de tempo, mas a situação é um pouco mais cruel do que ela parece. Para pegar, por exemplo, a gripe espanhola ou a gripe de 1918, né, que só a Espanha assumiu que estava passando por ela, daí vem o nome. Ela durou 3 a 4 anos depois, com surtos muito fortes em muitas cidades. Na verdade, tem muitos países que passaram por 1918 bem, não registraram tantas mortes, mas depois de 1 ano ou 2 cansaram de uso de máscaras, distanciamento, e aí tiveram a onda de mortalidade depois. Então tem muita região, tem cidades nos Estados Unidos onde isso foi registrado, tem cidades na Europa onde foi registrado, que não tiveram o pior do surto em 18, tiveram em 19, 20, 21, quando abriram de vez porque estavam cansados daquilo. E o vírus de 18, a gente sabe porque ele foi coletado já de pessoas que estavam congeladas desde então em gelo permanente no Alasca, em outros lugares, ainda convive conosco até agora. É a gripe H1N1 que a gente vê que talvez esteja causando um surto no Rio de Janeiro, se não for Covid disfarçado o que está acontecendo lá. Quer dizer, ele não foi embora, a gente está tendo que conviver com ele mesmo. O que não quer dizer que vai ser o pesadelo que foi desde sempre. Agora, a gente corre o risco ainda de ter outras ondas graves da Covid, porque nós fizemos um bom trabalho de não deixar ela matar todo mundo que podia ter matado em 2020. O mundo não viu de longe as mortes que podia ter visto se o vírus tivesse circulado sem distanciamento, sem máscara e outras coisas. Então, por ter feito um bom trabalho, a gente ainda está parcelando o problema e com as vacinas está minimizando isso. Mas só quer dizer que é uma coisa que não se resolve agora, esse ano. Ainda tem mais um tempo de convivência e quanto mais protegido com vacina, máscara e o que mais a gente puder tiver, melhor vai ser a situação. Pode ser que a gente esteja vendo com a Omicron agora que pessoas que estão pegando Covid pela segunda, terceira, quarta ou quinta vez, ou depois de 2 ou 3 doses de vacina, então depois de repetidas exposições, talvez elas tenham uma Covid mais leve. Eu espero muito que isso se confirme. Se for o caso, a gente já sabe qual é a saída dessa pandemia. Continuar imunizando as pessoas até a doença se transformar em uma gripe, não porque o vírus mudou e ficou mais leve, não porque morreu todo mundo que tinha para morrer, mas porque a gente criou uma imunidade nas pessoas boa e robusta o suficiente para poder segurar ele na coleira. Átila, quando você fala em imunidade e vacinação, naturalmente nós já sabemos hoje que essa imunidade ela é relativa, porque as pessoas vão continuar suscetíveis eventualmente a novas variantes. E essas novas variantes, a chance de ocorrerem é maior naqueles países, naquelas sociedades com uma menor taxa de vacinação. Isso todos sabemos hoje. Essa taxa de vacinação
varia basicamente com relação à disponibilidade da vacina e com relação também a atitudes culturais. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem um grande estoque de vacinas disponível, talvez seja o país em que tem maior quantidade de vacinas disponíveis do mundo, e ainda assim o percentual de vacinação é menor do que o do Brasil hoje. Antes de ontem, a média de mortes lá foi de 1.298 casos, 1.298 óbitos, mais de 120 mil casos. Mas, de outro lado, você tem o continente africano. Até ontem, 18 países tinham menos de 10% da sua população imunizada, sendo que alguns deles, como a Tanzânia, o percentual era inferior a 2%. Se a doença, como a gente sabe, é uma pandemia, ou seja, tem um alcance global, qual é a perspectiva que nós podemos ter com relação, por exemplo, ao continente africano, que é o verdadeiro celeiro para surgimento de novas variantes, Átila? Então, bom, por partes, né? De fato, onde as pessoas continuam mais vulneráveis sem se vacinar, o vírus tem condições de circular mais e gerar novas variantes. Isso acontece em vários pontos. No continente africano, ele tem muita gente sem imunidade, ou pelo menos sem vacinação, disponível e continua circulando. Mas, como você disse, Estados Unidos, Reino Unido, vários países europeus têm uma porção grande de não vacinados, e o pior, é uma porção grande de não vacinados convivendo com vacinados, ou seja, o vírus está o tempo todo circulando entre não vacinados e batendo na porta de quem foi vacinado. Se vai surgir uma variante que escapa de vacinas, que evoluiu para escapar de vacinas, vai ser desses lugares com muita vacinação incompleta, como Estados Unidos, Reino Unido e a Europa. Quer dizer, a gente pode ter o continente africano gerando novas variantes pela transmissão, pode, mas também pode ver o surgimento de variantes piores ainda, porque escapam da vacina, no continente europeu, na América do Norte e por aí vai. E aqui no Brasil a gente tem essa desigualdade muito grande de vacinação também. Se a gente for ver o índice de vacinação por municípios, a grande maioria dos estados aqui no Brasil chega a ter uma diferença de 30% a 50% de proporção de vacinados. Então mesmo São Paulo, que está batendo 80% da população imunizada, tem municípios que estão em 50%, 60%. Pode ser problema nos dados, pode não ter registrado tudo, mas pelos números oficiais tem essa diferença. A gente tem municípios no interior do país que estão 15, 20, 30, 50% de vacinados ainda com 2 doses, se muito 50%. Tem lugares que estão com bem menos, que também podem ser potenciais focos de geração de novas variantes, como foi o Amazonas com a Gama ano passado. A gente não tem por que imaginar que isso não pode acontecer de novo, e os casos agora, enquanto a gente conversa, voltaram a crescer na região norte. Então, quer dizer, o potencial de geração de variantes está lá. O mundo vai ter que uma hora resolver se vacina ou não. Isso depende de distribuir vacina para onde não tem, de dar acesso a essa vacina, porque a gente sabe que aqui no Brasil tem as doses, mas as pessoas não estão tendo acesso, pelo visto, para todo mundo não se vacinar, e das pessoas que não querem se vacinar fazerem as pazes. Porque se as pessoas podem pegar Covid mais de uma vez, se as novas variantes conseguem causar infecções de novo nas pessoas, quem já teve Covid pode ter de novo, e agora o vírus encontra alguém já convalescido, com sequelas, com problemas. O que vai acontecer com quem não quer se vacinar é que essas pessoas vão ter Covid repetidamente daqui para frente. Então eu acredito, e já está acontecendo nos Estados Unidos, que o movimento antivacina vai ver muita mortalidade ainda. A chance de alguém que não quer se vacinar nos Estados Unidos morrer é 13 vezes maior do que quem se vacinou. Então vai chegar uma hora que quem sobrar que não quer se vacinar vai estar sequelado por sucessivos casos de Covid. Agora, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão da reinfecção. Eu e o Lavareda já tivemos a oportunidade de entrevistar alguns excelentes médicos aqui que falam que é rara a reinfecção, ou seja, são muito menores os casos de reinfecção do que se imaginou no começo, quando os primeiros casos surgiram, né? Há dúvidas até sobre pessoas públicas que pegaram 2 vezes. Será que não foi aquela coisa do vírus persistir no exame, nos exames, né? Persistir aparecendo nos exames, mas a pessoa está com outro tipo de gripe ou não? Como é que está, de forma objetiva, essa questão da reinfecção, né? O que a gente sabe sobre pessoas que pegaram, se vacinaram, tomaram 3ª dose e pegaram de novo? São casos mais raros? Como é que está
eu sei que tudo é um mistério, eu sei que a gente tem que esperar o tempo passar para saber se todo mundo não vai pegar de novo isso. Mas hoje, como é a questão da reinfecção? Perfeito. Só para pegar um ponto do mistério e também amarrar com o que a gente falava do Mandetta, a gente teve de fato poucas surpresas desde o começo do ano passado, quando a Covid se espalhou na China. De lá para cá, de fevereiro de 2020, o índice de mortalidade que o CDC chinês deu para a Covid, que era em torno de 1% a 2%, continua se confirmando, as chances das pessoas pegarem continuam se confirmando, os sintomas e manifestações também continuam se confirmando. Foi mudando a gente entender por quanto tempo as pessoas se infectam, a Covid longa e outras coisas que dependiam do andar da carruagem. Mas dos primeiros números para cá, pouca coisa surpreendeu. O que mais me surpreendeu foi o vírus ficar tão mais transmissível nesse meio tempo e a velocidade com que as vacinas foram produzidas, seguras e eficazes como a gente tem agora. Então, uma má notícia e uma ótima notícia de lá para cá. O resto meio que anda dentro do que a gente já viu para outras doenças e do que já estavam avisando desde a China sobre a Covid. Sobre a reinfecção, é raro demonstrar a reinfecção de uma pessoa, porque isso é difícil. Eu preciso ter visto o primeiro caso da pessoa, coletado o vírus dela, sequenciado esse vírus para ver que tipo que ele é, então analisado esse vírus de perto, acompanhado essa pessoa depois, visto que ela pegou Covid de novo, coletado o vírus dela de novo e olhado para esse vírus de novo para poder comparar com o primeiro e falar, certamente são diferentes, é uma reinfecção. Isso é raro, porque depende de um acompanhamento que não é comum, que não acontece. Ele é comum em países como Hong Kong, em Singapura, Vietnã, que não são os países onde os casos acontecem repetidamente. Então, onde se acompanha para poder ver isso, é justamente onde não acontece tão frequentemente a reinfecção, porque são países que estão fazendo um bom trabalho. Agora, pessoas que tiveram Covid mais de uma vez, e aí fica nesse nebuloso de dizer se é reinfecção ou não, ou se é a Covid longa, isso tem sido relativamente corriqueiro. Entre profissionais de saúde no Reino Unido, teve um estudo muito bom que acompanhou 20 mil profissionais, um número grande deles que viu que por volta de 15% a 17% deles podiam pegar Covid mais uma vez e não era o mesmo vírus de antes. Quando entrou a Alfa lá, que era um vírus diferente, dava para ver que essas pessoas estavam pegando Covid de novo por um outro vírus. Então, uma chance de reinfecção aí relativamente alta, de 16%, quase 20%. Agora, essa chance já deve estar muito mais alta, porque o vírus já mudou o suficiente para isso. Na África do Sul, eles perguntam para as pessoas quantas vezes elas já tiveram Covid, eles registram pela identificação das pessoas, quem já teve Covid outras vezes, então eles sabem dizer se a pessoa está no primeiro, segundo, terceiro caso de Covid dela. E nessa onda agora da Omicron, a grande maioria das pessoas está com 2 ou 3 ou 4 casos de Covid já. A pessoa já está na 4ª Covid com a Omicron. Então a reinfecção por variantes agora é muito mais comum do que parece, mas é difícil de demonstrar. Visto isso, com a Omicron, a gente está vendo os casos acontecendo em vacinados, em parte porque ela escapa um pouco da imunidade das pessoas, e em parte porque só vacinados podem circular para muitos países. Então, seria a única forma de a gente ver o vírus saindo de lá. E foi isso que preocupou a respeito dela. Mas até aqui o que a gente está vendo é que essas pessoas pegam o vírus, mas não desenvolvem grandes complicações, e seria um bom cenário de qualquer forma. O vírus ainda pode circular, mas a gente consegue segurar ele com a vacina, pelo menos para não causar problema para as pessoas. Átila, a Anvisa recomendou a adoção do passaporte vacinal. O governo e o Ministério da Saúde optaram por fazer a exigência do teste, né, de 72 horas antes da viagem do passageiro para o Brasil e a quarentena de 5 dias para os não vacinados. O que é que há de, digamos, de incorreto ou inadequado na decisão do Ministério da Saúde que só seria contemplado com o passaporte vacinal? Para o nosso telespectador poder entender essa polêmica. Perfeito. Tem uma série de erros aí, pelo menos epidemiológicos, a respeito dessa decisão do Ministério da Saúde. A gente vê com a Omicron que, de fato, 2 doses de vacina não é suficiente para impedir o vírus, mas isso nunca foi para isso que as vacinas foram desenhadas. Se a gente for olhar, quando o governo americano foi financiar o desenvolvimento de vacinas, a União Europeia ou a OMS, o que pediram foi, queremos vacinas que impedem
50% dos casos de infecção por Covid e, mais do que isso, de hospitalizações e mortes. E todas as vacinas continuam entregando isso. Ninguém pediu, eu quero uma vacina que não vai deixar ter Covid no mundo. Não era o propósito. O que a gente está tentando fazer é aproveitar vacinas que são melhores do que a encomenda e usar isso para barrar o vírus. Mas já é dito e já se sabe, com base em outros vírus, que a gente precisa de outras medidas junto das vacinas para, de fato, poder barrar o vírus. Mas a vacina funciona, ela diminui o risco de contágio, ela diminui o tempo que a pessoa tem o vírus no corpo, ela diminui o risco de transmissão em até 10 vezes por quem está vacinado. Então, exigir o passaporte vacinal, exigir que quem vem para o país venha vacinado, não é impedir o vírus de entrar, mas é diminuir bastante os riscos disso acontecer. Além da mensagem que isso manda para os dois lados. Primeiro eu quero segurar os casos, eu não quero ter infecção por aqui. E o segundo você precisa ter tomado a vacina para poder seguir a sua vida normal. É assim que a gente faz para todo mundo se vacinar. É o que os outros países estão tendo que fazer. Se você não tomou vacina, não pode entrar no transporte, não pode pegar avião, não pode ir para o bar, não pode ir aqui, não pode ir ali, para fazer as pessoas se vacinarem. Qualquer lugar que adota uma medida dessas, vê fila na vacinação no outro dia. Então a Áustria falou, para sair de casa tem que ter vacina, foi todo mundo vacinar. França falou, para poder jantar no restaurante tem que tomar vacina, foi todo mundo vacinar. O que aconteceu com a hesitação da vacina? Foi embora porque tinha um incentivo. Isso o Ministério peca muito em não adotar. Quanto à medida de quarentena de 5 dias, o teste negativo até faz sentido e não garante que a pessoa não tenha o vírus, mas reduz esse risco. Ok, se não estiverem falsificando o teste, mas é um problema para qualquer certificado. Agora, 5 dias de quarentena não é tempo para resolver nada. A Omicron pode ser transmitida depois disso, a Delta, o coronavírus tradicional. Quarentena em outros lugares é de 14 dias e é feito em hotéis e espaços delimitados de onde a pessoa não pode sair enquanto ela não tiver passado todos os dias testando negativo, testando todo dia para ver o que está acontecendo e por aí vai. Essa medida do Brasil parece ser um protocolo para, olha, alguma coisa a gente está fazendo, mas que na prática não garante nada e torna o Brasil um polo turístico para não vacinados, para quem quiser vir aqui negar a eficácia de vacinas e olhar a borda da Terra plana, vir circular desprotegido. Infelizmente, a gente terminou o tempo, a gente teria milhares de perguntas ainda para fazer para você, mas o nosso tempo terminou. Queria agradecer muito a sua presença e convidá-lo para voltar mais vezes, Átila. Muito obrigada. Sempre um prazer, espero que fiquem todos bem e tomem a dose de reforço, que é mais do que necessária, ainda mais agora. Obrigada. E você pode rever esse e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.